Fala pessoal, tudo bem? Mais um vídeo pro canal. Bom, vamos começar agora com os palpites da rodada. Vamos começar a 25ª rodada falando de Flamengo e Avaí. Flamengo e Avaí jogando no estádio do Flamengo. Estádio. Tô usando é meu. Da Flamengo, né? Da Flamengo? Flamengo vence o Avaí bom, o Avaí. Então, o Flamengo eu não sei se poupa, né? Porque tem Sul-Americana, tem Copa do Brasil nesse meio. Mas da Flamengo, o Avaí eu acho que Você acha? sucumbe diante do rubro-negro, do Carioca. E dá Flamengo 2-0. Eu acredito que dará vitória do Avaí. Lembra quando eu falei que o Vasco ia ganhar do Grêmio? E ganhou? É, verdade. Eu acho que o Avaí ganha 1-0. E na Vila Belmiro, o Santos recebe o bom Atlético Paranaense. Puta, eu pensei que você ia falar bom Atlético Mineiro, já até me arrepiei aqui. Bom, realmente o Atlético Paranaense, depois que o técnico foi embora, Saiu-se o Eduardo Batista, o time melhorou bastante. Nossa senhora. O Santos, que deve poupar, Ninguém. né? Joga Mas Libertadores será que no meio poupa? da semana. Depende, se vier classificado, eu acho que até vai. Eu também acho. Que Eu também não acho. poupa, não. Eu acho que não faz sentido poupar, ainda mais que o jogo aqui em São Paulo eles não jogaram no fim de semana. Sim. Então eu acredito que, como não vai poupar, eu acredito em uns 2-0 Santos. Depende de como vier Exato, psicologicamente da exato, Libertadores, né? Exato, também tem essa. Vindo com uma derrota, eu acho que o Santos vai pra cima e vai querer ganhar do Atlético Mineiro. Como a gente tá fazendo o Paranaense. vídeo antes do jogo da Libertadores, fica meio difícil. Mas eu creio num jogo difícil, porque o Atlético Paranaense É um bom time. tá muito É um bom agitadinho, né? Eu acho que é um jogo pra empate com gols 1-1. Eu tô falando 2-0 Santos porque eu tô usando o fator casa, né? Como o Santos em casa é imbatível quase. Então eu acredito nos 2-0. Ainda mais se for eliminado, vai querer pensar no brasileiro só. Agora Atlético Goianiense e Corinthians. Não, não é Atlético Goianiense não, parece. O Ah, e a é posição da verdade. tabela. Aqui é uma pipa, é verdade. É São Paulo e Corinthians. São Paulo e Corinthians, meus pesares por ser um jogo às 11 horas da manhã Nossa no domingo, Senhora. né? Um clássico. Pra quem vai pro estádio é ruim pra caralho. Porque, mano, chegar lá no Morumbi a essa hora é Vai foda. estar uma lua desgraçada, Nossa só do Senhora. meio-dia. E o clássico não vai passar na TV aberta. Não vai passar do aberta. Muito chato, né? Você vai ter que ir no bar, falar que vai tomar café da manhã e beber cerveja. O pessoal tá voltando da balada do sábado, tá dormindo, nada a ver, mano. Você jogou pra família, jogou Palmeiras e Curitiba, São Paulo e Chapecoense. Deixa né? esses jogos para os da manhã. Mas Agora um clássico Corinthians, desse pô, quilate. é uma burrice, mano. Muito mal planejado, CBF, parabéns. O jogo eu acredito que... Cara, o jogo é difícil de opinar pra caralho. Porque o Corinthians veio aí de um gol legal. E o São Paulo vem de uma vitória que deu uma grande recuperação pro time. Eu acredito em vitória do São Paulo. Vitória do São Paulo. 2-1. Eu apostaria também na vitória do São Paulo. É um jogo divisor de águas. Se o Divisor São de águas. Paulo vence, sai da zona de rebaixamento, E aí, vence um rival, dá aquele up, né, que tá a faltando. confiança. E complicado pro Corinthians, né, cara? Perder um clássico, tudo bem que é na casa do adversário, o São Paulo tá desesperado. E tem essa, a gente não sabe se o Corinthians foi eliminado ou do Racing, porque o jogo ainda vai ser quando a gente tá gravando. Também tem essa. O Corinthians vai ter uma viagem pra Argentina, que não é Entendeu? fácil O também. São Paulo e o São Paulo vai analisar, vamos lá. Se o Guilherme Arana não joga do lado esquerdo. Entendeu? Sim. E o São Paulo vem aí de uma semana mais descansada. O Cueva voltando a jogar bem. Jogar bem, fez gol olímpico. Cueva, Hernanes, eu acho que dá São Paulo, São Paulo com propriedade, um jogo de redenção, 3-0 São Paulo. É o palpite, vai. Palpite 2-1 São Paulo. 2-1 São Paulo. E no Maracanã, Fluminense e Palmeiras. Você acha que o Fluminense é freguês do Palmeiras? olha, nos últimos anos sim. Eu acho que deve ser um confronto equilibrado, não sei os números, mas deve ser um confronto Sem equilibrado. favor, Né? querendo provocar Mas o o Palmeiras. Fluminense tá muito mal das pernas, né? Nossa Senhora. Vem perdendo jogos, vem empatando em casa. Eu acho que o Palmeiras, se quer Se quer ser campeão, tem que vencer. ser campeão, não digo, mas quer ainda provar alguma coisa esse ano, tem que vencer esse Tem jogo. que vencer e vencer bem. Vencer bem. Eu acredito em 1-0. 1-0. Eu acredito em 2-1 Palmeiras. Acho que É? o ceifador deixa sua marca e o Palmeiras consegue a vitória. 2-1 Palmeiras.
Coritiba e Botafogo fazem outro jogo que eu não ponho esperança nesse jogo. Ainda Botafogo a gente não sabe se foi eliminado. Jogo difícil de opinar, né? O Curitiba mal, apesar do Marcelo Oliveira ser um bom técnico. O Botafogo vindo aí possivelmente de uma classificação ou eliminação da Libertadores. Na casa do Curitiba, mas eu considero um ligeiro favoritismo do Botafogo, 1-0 Botafogo. Eu acredito em vitória do Curitiba. 3-0 Curitiba, pode pôr aí. 3-0 Curitiba. 3-0. Atlético Goianiense e Cruzeiro jogam lá em Goiânia. Esse é um jogo perigoso, porque o Cruzeiro vai fazer um treino, né? Vai tentar fazer um treino para a Copa do Brasil, pra final. É um jogo difícil, perigoso pra opinar. Todos os jogos são bem difíceis. Eu chutaria aí uma vitória do Atlético Goianiense, viu? Será? Porque o Cruzeiro vai jogar, pensa, pra não se machucar. Pra que o cara vai entrar numa porra de uma dividida contra um cara do Atlético Goianiense pra não jogar a final da Copa do Brasil? Me explica. Isso é verdade. Entendeu? Mas o Atlético Goianiense é bem ruim também, É bem ruim, mas não sei se tem... É bem ruim, mas empatou com o do Santos, ganhou do Corinthians, entendeu? Mas são os fora da realidade do futebol, né? Eu acho que dá empate, jogo pra empate xoxo, 0-0. Eu chuto o Atlético Goianiense 2-1, clássico dos desesperados, clássico entre aspas, Chapecoense e Ponte Preta. Vou torcer muito pra Chape, a Ponte já me quebrou muito no cartola esse ano. E a Chape é o meu segundo time do coração. Cara, só porque você falou isso, a Ponte vai ganhar. Você não devia ter falado isso. A Ponte costuma surpreender sempre, né? Não, Positivamente, negativamente. Ela é uma maldição, você fala, ela... A maldição da macaca. Exato. King Kong. A maldição da Ilha da Caveira. Acho que dá Chape ganha em casa, 1-0 Chapecoense, Ponte Preta queda livre. Pior que eu concordo com você, apesar de eu achar que a Ponte pode surpreender, mas eu acho que tá com cara de Chapecoense mesmo, 5-0 Chapecoense. Atlético Mineiro e Vitória, que é isso? Olha, se o Atlético Mineiro... Posso pagar pra não assistir esse jogo? Se o Atlético Mineiro não ganhar do Vitória, eu acho que... Mano, não tem o que fazer, sério, abandona o futebol, porque não dá. O Atlético tá colecionando decepções na temporada. Vitória é um time péssimo, né? Nossa, muito ruim. Tecnicamente, taticamente, coitado do Mancini. Coitado do Mancini, ele tá fudido. É um bom técnico o Mancini, ao contrário do Marcelo Oliveira, que você acha um bom técnico. Eu gosto do Mancini. Acho que o Antwerp Mancini tem muito título, né? Pra esse jogo, não tem como não opinar e eu colocar o Atlético Mineiro como favorito, né, gente? Eu vou colocar aí 1-0 Atlético Mineiro. 1-0, jogo feio, duro, duro de nossa. assistir. Aquele jogo onde você dorme e acorda só pra ver o resultado. Na Ilha do Retiro, o Sport recebe o Vasco da Gama. É um jogo pro Wesley jogar muito. Por quê? Tô zoando, foi irônico. Porque, não sei se vocês perceberam, depois que o Wesley foi contratado, o Sport ganhou bastante, né? É o Wesley, aquela tiriça. Ele levou a balada com ele. Nossa, o Wesley parece que carrega um imposto, né? Ele chega, o time para de jogar, todo mundo bota o chinelinho. Nossa senhora, onde... Wesley apresentando o mesmo futebol que consagrou em São Paulo e Palmeiras, né? Consagrou? Quase foi expulso dos dois times. Consagrou? Os torcedores não querem nem Nossa, o Wesley é o pior jogador da história, eu acho. E é um jogo que é na casa do Sport, mas o Vasco vem mordido aí de uma derrota pro Corinthians com muita reclamação. Acho que o Vasco leva, hein? Eu também, eu acho que o Vasco leva. 2-1 Vasco. Eu colocaria aí uns 3-2, eu acho que vai ser um jogo de bastante gol. Eu acho que o Vasco ganha de 3-2. E o Grêmio vai pegar o Bahia, e aí? E da Bahia. Da Bahia? Eu acho que o Grêmio mais uma vez vai poupar. E poupe-me Grêmio, você está fazendo uma campanha pífia no brasileiro, graças... Olha, o Grêmio, eu acredito que o Grêmio vai passar na Libertadores, mas está jogando tão com displicência o brasileiro que merece se entendeu? O Grêmio merece se ferrar. Eu acho que da Grêmio na Libertadores, acho que o Grêmio vai ser campeão da Libertadores, mas ele desprezou de tal forma o Campeonato Brasileiro tem que se ferrar, tem que até a gente deseja um malzinho pro Grêmio, exato. Ele ficar lá pra quinto, sexto, e não ganhar a Libertadores e ficar fora da Libertadores. Tomara, porque é um time que menosprezou o torneio. E eu acredito que da Grêmio, eu acho que vai jogar com o time titular, não tem porque jogar com reserva pra esse jogo. Vai ganhar de uns 2-1, acho que o Grêmio vence. Acho que da Bahia o empate, eu vou cravar no empate 1-1. Bahia 1, Grêmio 1. E agora o Cornetando. Bom, não tem
tem como não começar falando desse jogo. A gente podia começar pelos outros, tantos outros, mas vamos começar pelo Corinthians e Vasco, pela toda a repercussão que causou, né, o jogo. Repercussão tamanha que pode até mudar algumas regrinhas aí no meio do campeonato em vigência, no meio, que eu acho meio estranho, enfim, a gente vai falar mais sobre isso. Mas por que você acha meio estranho? Estranho mudar, você assina um termo, O árbitro de vídeo. Exato, tem toda uma reunião com os clubes antes do início do campeonato, que vai ser utilizado isso, não vai ser utilizado aquilo, vai ser utilizado o juiz de linha que não faz nada. E tem que se padronizar para não dar mais confusão do que já está tendo, né? Eu acho que antes tarde do que nunca, só coloca um limite. Cada time só pode usar no máximo 3 pedidos. Como se fosse no vôlei, o desafio. Exato, 3 vezes por tempo, primeiro tempo e segundo tempo. Isso talvez acabe com os erros grotescos da arbitragem, né? E os erros vão continuar acontecendo, porque a discussão no futebol é normal. Sim. Até onde você vê um lance de pênalti e fala, sim, foi pênalti. Sim. E eu tô vendo o replay 1000 vezes e falo, não foi pênalti. Mas o que não pode é ficar acontecendo esses casos injustos pra caramba. Porque imagina, você perder um título por causa de um lance desse. Sim, não, não é o caso do Vasco, né? Que vai... Não, mas perdeu 3 pontos, não Perdeu importa. 3 Já pontos. pensou se cair pra segunda divisão por 2 pontos? E aí? E é um lance que... Um lance desse, por exemplo, o gol de mão do Jô... O gol do Jô impedido contra o Flamengo, que ele estava 2 metros atrás da linha da bola. Mas um erro não faz um acerto. Não, mas há erro para todos os lados, que Sim. eu quero chegar. E o árbitro de vídeos vai ser interessante para acabar com os erros grotescos. Como esse. Bom, quanto ao jogo, o jogo foi fraco, tecnicamente, o Corinthians merecia ter vencido como venceu, mas o gol de mão ofuscou tudo, né? Ninguém falou do jogo. Sim, o Corinthians criou muito mais, né? Teve até um lance de pênalti duvidoso no primeiro tempo, teve mais volume de jogo, mas o campeonato vai ficar com esse pezinho aí. Se o Corinthians for campeão, vai ficar, mas com gol de mão, mas não sei o quê. E reeditando a final de 87, o Flamengo venceu o Sport por 2-0, afundou mais ainda. Campeão de 87 ganhou. Campeão de 87. Olha, a torcida do Sport vai ficar brava. Mas o Flamengo fez o que era esperado, né? A gente tinha apostado no Flamengo. Não tem como, né? O Sport tá em queda livre. Caiu do prédio, tá quase lá. E o Flamengo tá se firmando ali na caça dos primeiros colocados, né? Pontuando. Quer manter aquele bolo na Libertadores, o Flamengo, por enquanto. Até porque tem Copa Sul-Americana e Copa do Brasil ainda, então tem que se manter. Resultado normal, o Flávio foi lá e fez o resultado em casa. E no Engenhão, palco de futebol e de outras cositas mais. Então, você não viu o vídeo? Não, que vídeo? Na final da Copa do Brasil o jogo tava tão bom que flagraram uma garota, né, entrando no banheiro masculino e fazendo umas coisinhas com os torcedores. Meu Deus. Enfim, vamos ao futebol. O Botafogo venceu o reserva time do Santos só com o Vanderlei. Nossa, tem os times nesse campeonato que são muito burros, mas muito burros mesmo. Porque o Santos conseguiu uma ótima vantagem contra o Barcelona, não vai perder nem ferrando pra esse time. É quarta-feira o jogo, mas gente, e daí? Vai poupar pra quê? Sabe, não vai perder pro Barcelona, escreve isso que eu tô falando. Grêmio e Chapecoense é a mesma coisa ridícula que o Santos fez. O Grêmio conseguiu perder pra Chapecoense em casa. Tarefa pra poucos, Palmeiras, Grêmio, né? Não, mas esses times é muita incompetência perder pra um time que tá lá embaixo, gente. O Grêmio principalmente, né, o pretenso vice-campeão brasileiro, abusando também do seu time reserva e dando total prioridade às 2 finais, 2 partidas decisivas que tá prestes a disputar. Em 2 semanas pode perder as 2. E aí, e o brasileiro? Daí vai ser tarde demais, né? Exatamente. Mérito pra Chape, todo mundo torcendo aí pra Chape conseguir o maior número de pontos pra escapar da Série B. A Chape não merece cair. Não merece cair e o Grêmio merece ficar fora da Libertadores Merece, ano que com vem. uma frescura desgraçada, nossa O senhora. time reserva do Grêmio é de chorar. Nossa. Muito ruim. E faz Cruzeiro e Bahia, o Cruzeiro venceu, mesmo perdendo um pênalti, venceu. Cruzeiro que está postando todas as fichas na Copa do Brasil, eu acho que será o campeão da Copa do Brasil, aí já irá direto para a Libertadores. E se o Cruzeiro ganhar a Copa do Brasil, não tem mais por que jogar brasileiro. É verdade, dia da férias, né? Mas daí o Cruzeiro que vem em ascensão no Campeonato Brasileiro e com o final da Copa do Brasil será o único torneio que estará disputando, que é o brasileiro, tende a dar uma crescida no final, já jogar sem responsabilidade, conquistando um título de importância na temporada. E pode chegar até o G6, abrindo mais uma vaga ainda, né? Concordo. E
E o Bahia é aquele negócio, é um time enganador. Ele vence e o torcedor fala, agora a gente vai ganhar. Aí perde, aí você fica assim. Na segunda, com futebol, o Palmeiras venceu Curitiba por 1-0. Com futebol... Com futebol entre aspas, né? É, porque eu achei o jogo feio pra cacete. Muito feio. Nossa senhora. O Palmeiras merecia ter... O Curitiba merecia ter empatado no segundo tempo. O tamanho foi o volume de jogo deles. O Palmeiras teve uns 20 minutos iniciais bons, Sim. depois parou. Nossa senhora. Inclusive, na hora que fez o gol, também não estava jogando bem. E o Curitiba, nas chances que tinha de escanteio, bolas cruzadas. Fernando Praz salvou, filho. Fernando Praz fez umas 3 defesas. Eu falei que o Marcelo Oliveira é bom técnico, você... Ai, ele é bom técnico, ai... Quase só não venceu o Palmeiras porque o Palmeiras tem mais time, só por causa disso. Mas quem jogou melhor foi o Curitiba. Também acho. Destaque negativo do Palmeiras, mais uma vez o Egídio fazendo uma Só partida. o Egídio? Só o Egídio? O Egídio Tem uns 5 lá que não jogam nada. Unanimidade, Borra entrou. Ele entrou pra quê? Pra nada. Entrou aos 40 do segundo tempo. Muito bem sempre no Palmeiras, eu acho que deveria ser titular é o Thiago Santos, cara. Ele não perde uma dividida, né? Quando ele divide, ele vai pra ganhar, ele sempre dá o bote certeiro. No lugar do Tietchan, até eu colocaria. O Thiago Santos vem jogando muita bola, tem melhorado o passe. Sim. E é um jogador, já que ele não utiliza o Felipe Melo, né? O Barradão Tricolor venceu, finalmente. O torcedor de São Paulo procura no Google como comemorar a vitória depois de tanto tempo. Ele não sabe, não descobriu. Não descobriu ainda. Porque, gente, vencer o Vitória é mais do que obrigação. O Vitória é um time patético, um time que adora apanhar. E vai cair pra segunda divisão, não tem internacional pra ser salvo esse ano, então a Vitória vai cair. O São Paulo jogou não tão bem, cara. Jogou com raça. Jogou com raça, mas o São Paulo acabou jogando melhor em alguns jogos que ele perdeu. Sim. Por exemplo, contra o Palmeiras ele jogou bem melhor. É que ontem o Vitória foi competente mesmo. Apesar da incompetência do Vitória, acertou uma bola na trave no primeiro tempo, que se faz, muda a história do jogo. Mas não fez, então... No segundo tempo, o Sidão, tão criticado aí pela imprensa, foi bem, segurou 2 bolas bacanas ali. E o São Paulo fez o resultado que tinha que fazer, um adversário direto, ficou ali na beirada para sair da zona de rebaixamento. E tem o clássico que pode ser o divisor de águas, né? O Atlético Paranaense venceu o Fluminense de virada. Fluminense que, olha, se o Fluminense, o Sport e o Vasco continuarem fazendo esse esforço, eles vão brigar pra cair. Porque o Fluminense não venceu ainda no segundo turno. Pra você o Abel é um dos melhores técnicos do Brasil, né? Mas o time, os caras venderam todo mundo no meio do ano, que é o quê? Tem que cair mesmo, concorda? O Fluminense tá devendo a Série B pro Brasil. E Série C também. Time, a C também. É um time que eu não gosto de desejar mal pra ninguém, mas o Fluminense poderia cumprir uma Série B aí. Porque não terá João Avelange pra salvar o Fluminense dessa vez, só te digo isso. Porque a Copa João Avelange foi uma das maiores vergonhas do futebol. E esse G2 é um dos maiores cobradores de falta do Brasil. Ele faz só golaço. Mano, ele cobra muito bem. Eu não duvido nada se ele vier pro futebol de São Paulo, porque o cara é decisivo, queira ou não. Hoje na carência que o Brasil tem de cobradores de falta. Ele cobra muito bem. Acho que só o Hernanes que tem se despontado e esse menino do Atlético Paranaense. Havaí e Atlético Mineiro, uma pena que o Havaí perdeu e que merecia ter ganho, viu? Porque o Atlético Mineiro, que time ridículo. O Atlético Mineiro pedindo pra ser a maior decepção. Já é a maior decepção. Eu acho que é, pela campanha, pelo ano inteiro, né? Que time ridículo, nossa. E o Havaí fazendo bons jogos, né? Nesse segundo turno aí, um segundo turno de recuperação do Havaí. Exato. Ainda não perdeu. Não perdeu. E quem sabe o Havaí escape dessa Série B. Acho que não, cara, se jogar assim até o final do ano, não tem como cair, gente, pô. Mas oscila demais, né? Oscila demais, mas o time, por exemplo, isso aí do Atlético Mineiro poderia ter vencido. Poderia ter vencido, mas é um gigante de futebol nacional. Quem né? é gigante? O Havaí. Um aplausos para a Ponte Preta. Mais uma vez. Faz que a gente é vidente, né? Mano, como o time pode apanhar tanto? A Ponte é impressionante em se superar em fracassos nesse brasileiro. Perder pro Atlético Goianiense. E de 3, com gol quase do meio campo. Verdade. Com laço total. Verdade. Eu botei o Aranha, botei o Nino Paraíba. O Aranha falhou botei ainda. o Luca. Nossa senhora. O meu cartão. Olha, a Ponte... É que tá difícil saber quem cai, porque é tanto time ruim que você não tem como saber quem cai. Eu falei no começo do campeonato que a Ponte Preta ia... A Ponte Preta vai cair, mas muitos outros times são piores, gente. Não são?
Sim, são. Então, Mas a Ponte, ela se supera nesses fracassos. se vexames. supera, mas por exemplo, olha só, eu acho que os 4 que vão cair, vou cravar agora. Crava, Ponte, então. Sport, Vasco da Gama e Chapecoense. Porra, Atlético Goianiense se salva? Esses foram nossos comentários e palpites, espero que vocês tenham gostado do vídeo, não se esqueçam de curtir, comentar. E se inscrever no nosso canal. E não se esqueça de comentar do assunto da rodada, que é o árbitro de vídeo. Deixe sua Exatamente. opinião aqui, os prós e contras, como deveria ser feito e tudo mais.